Imaginem só isso. Uma pessoa desaparece. A família entra em total desespero. E sem aguentar mais esperar por uma resposta, eles vão até uma chácara, onde eles já suspeitam que pode ter ocorrido alguma coisa lá. Procuram e encontram uma parte lá que parece ter algo enterrado. Eles suspeitam, começam a cavar e encontram um corpo enterrado. Na hora, todos eles pensaram que haviam encontrado aquela pessoa que tinha desaparecido da família. Mas, para a surpresa e o terror de todos eles, o corpo era de uma outra pessoa. E foi assim que a busca por uma pessoa desaparecida revelou um criminoso ligado a duas vítimas e a um esquema de fraude do INSS. O Paulo Henrique dos Santos Loura tinha um esquema de fraudes e benefícios do INSS. Na verdade, ele fazia parte, comandava ali um grupo que falsificava exames, documentos e laudos para conseguir benefícios que não seriam concedidos de forma legal. Então, várias pessoas procuravam o Paulo para conseguir, esse dinheiro aí. E a Valéria Aparecida Menezes Barreto, de 34 anos, que morava em Santa Maria, no Distrito Federal, foi uma dessas pessoas que procurou Paulo para obter benefício de forma ilegal. Os dois conversaram, o Paulo conseguiu o benefício para ela, mas nesse lance errado e fora da lei, acabou rolando um clima entre os dois e eles começaram a ter um relacionamento amoroso. E em pouco tempo do relacionamento, a Valéria notou que tinha se envolvido com um homem da pior espécie. O Paulo usava a influência que ele tinha dentro desse esquema para manter o poder sobre as pessoas em que ele tinha conseguido colocar ali para receber o benefício de forma ilegal. E no caso da Valéria, quando o relacionamento começou a desmoronar, o benefício que ele tinha conseguido para ela virou uma arma de chantagem. E por todo o tempo que eles mantiveram esse relacionamento, Paulo sempre foi muito abusivo, muito ciumento, brigava e tinha um comportamento extremamente controlador. A Valéria acabou não aguentando mais e terminou o relacionamento com ele. Mas o Paulo, ele não aceitava o fim da relação. A Valéria queria se separar, queria seguir a vida dela, mas ele continuava procurando, insistindo para que os dois voltassem a namorar. Mas a Valéria foi firme e disse que não. E quando Paulo viu que realmente a Valéria não iria voltar para ele, ele começou a ameaçá-la. Ele dizia que usaria a influência que tinha para cortar o benefício que ela havia conseguido por meio desse esquema fraudulento. Era uma tentativa, sabe, de pressionar a Valéria através do dinheiro, pelo medo e pela dependência. Só que depois de uma série de ameaças, a Valéria decidiu contra-atacar. Ela falou para o Paulo que se ele a prejudicasse, ela contaria tudo o que ela sabia sobre os crimes que ele cometia. E foi aí que ele se enfureceu de verdade. Aquele homem covarde, abusivo, que não aceitava o fim do relacionamento, achou um absurdo quando ela disse que iria contar sobre os crimes dele e denunciaria ele para a polícia se ele não parasse com as ameaças. Ele entendeu que ele poderia perder o esquema. E aí pra frente, gente, a situação só piorou. Por quê? Os familiares do Paulo também atuavam com essas fraudes. Eles estavam dentro do esquema ganhando dinheiro. E o Paulo comentou que havia sido ameaçado pela Valéria. Ela disse que terminaria com o esquema criminoso deles. E todos eles ficaram com medo de perder o dinheiro que recebiam. Bom, enquanto tudo isso acontecia e eles bolavam um plano contra a Valéria tentava seguir a vida dela. Ela entrou em um outro relacionamento com um homem que ela já conhecia há bastante tempo. E para o Paulo, isso aumentou ainda mais a raiva que ele tinha dela. Ele passou a persegui-la, a insistir, a ameaçar, e esse ciclo de violência e controle foi ficando cada vez mais perigoso. Até que chegamos no dia 11 de outubro de 2016. A Valéria avisou alguns familiares que ela iria sair para ir ao dentista e que ela voltava em pouco tempo. Só que, gente, ela desapareceu. A família, ao ver a demora dela, tentou contato, procurou muito por ela e nada. E o desespero começou a virar suspeito. Aliás, todo mundo ali daquela região sabia que a Valéria estava sendo ameaçada pelo Paulo. E em total desespero, a família procurou a polícia e denunciou o desaparecimento da Valéria e uma investigação começou. A Polícia Civil começou a reconstruir a vida da Valéria antes do desaparecimento dela. E esse é um ponto muito importante. Por quê?
Em uma investigação de desaparecimento, a polícia ela não olha só para o último lugar aonde a pessoa foi vista. Ela olha para a rotina, para os relacionamentos, se recebeu ou não ameaças e para os interesses em volta da vítima. E no caso da Valéria, quando os investigadores começaram a juntar todas as peças, o Paulo apareceu no centro da história. Aliás, ele era um ex-companheiro dela, ele não aceitava o fim da relação e ele fez diversas ameaças contra ela. Além disso, eles descobriram também, né, sobre o esquema que ele tinha ali dos benefícios do INSS de forma ilegal. A Polícia Civil chegou à conclusão que a Valéria sabia demais. E nesse ponto, eles já tinham a certeza que a Valéria havia perdido a vida nas mãos do Paulo. Só que havia um problema enorme. Eles não a encontraram, não encontravam o corpo dela em lugar nenhum. E sem corpo, a investigação ficava mais difícil, né? Não havia um local do crime definido. Não havia uma morte confirmada pela perícia. Não havia respostas para a família sobre o que realmente havia acontecido. A polícia continuou trabalhando com os indícios que eles tinham, mas, gente, o caso estava meio que desenrolando de forma lenta. E a família, não querendo mais esperar por respostas, começou a procurar sozinhos. E foi aí que essa história ficou ainda mais assustadora. Porque meses depois do desaparecimento da Valéria, os parentes dela foram até uma chácara ligada ao Paulo. Ele tinha comprado essa chácara que ficava em Lusiânia, Goiás. A família foi até lá para ver se eles encontravam alguma evidência. Eles olharam o terreno inteiro e viram um local ali que parecia estar irregular. Parecia ter sido mexido. E a família decidiu cavar naquele local. E eles encontraram um corpo no dia 5 de outubro de 2016. E naquele momento, todo mundo ali pensou a mesma coisa. Encontramos o corpo da Valéria. Mas não era, gente. Após a perícia, foi comprovado que a mulher encontrada enterrada naquela chácara era a Márcia Pereira da Silva, de 51 anos, que estava desaparecida há mais de 6 meses. Ou seja, a família estava procurando a Valéria, mas acabou encontrando uma outra mulher desaparecida que tinha perdido a vida. E é aqui que o caso muda de tamanho, porque a Márcia, que foi encontrada ali, era a ex-cunhada do Paulo. Segundo a investigação, a Márcia também tinha ligação com o mesmo esquema de fraude do benefício do INSS que o Paulo fazia. E a Márcia também havia ameaçado o Paulo, dizendo que ele iria denunciar o esquema dele para a polícia. Então a investigação passou a trabalhar com uma conexão muito forte entre esses dois casos. A Valéria desapareceu, a Márcia foi encontrada sem vida. As duas tinham ligação com o Paulo, as duas sabiam do esquema e tinham dito para ele que contariam tudo para a polícia. A polícia conseguiu confirmar que o Paulo era o novo dono daquela chácara. Eles ouviram o antigo proprietário, ouviram também a pessoa que intermediou a venda, né, da chácara para o Paulo e apuraram que um funcionário teria ajudado o Paulo a cavar o buraco ali, sabia que seria uma cova para a Márcia. E por causa de todas essas provas, o Paulo foi preso. Em 2017, aconteceu o julgamento dele pelo crime contra a Márcia e ele foi condenado a 21 anos de prisão e mais 1 ano e 6 meses pela ocultação do cadáver. O corpo da Valéria nunca foi encontrado. E mesmo assim, o Ministério Público acusou Paulo e outros 3 homens que são da família dele, faziam parte do esquema de terem sequestrado a Valéria perto da casa dela em 11 de outubro de 2016. Eles tiraram a vida dela e ocultaram o corpo em um local desconhecido. O julgamento sobre o caso da Valéria aconteceu no Tribunal de Júri de Santa Maria, no Distrito Federal, em 25 de junho de 2021. E no fim, o Paulo foi condenado a 22 anos e 9 meses de prisão. É, gente, que caso sinistro. A gente conversa sobre ele aí nos comentários e eu vejo vocês toda quarta e sábado às 8 da noite. Beijo pra vocês. Se cuidem por aí.